do Senhor, amém? Culto do extraordinário, né? Onde o Senhor ele vai fazer, né? O extraordinário hoje, essa noite, né? Ele está aqui, amém? Nós já chegamos neste lugar e ele está aqui. A presença dele é real nesse lugar, aleluia. E nós viemos aqui, né, buscar mais do Senhor, amém? Receber mais do Senhor essa noite, amém? Então vamos abrir aqui a palavra do Senhor, aqui no Salmos 115, né? Você que for achando, vai ficando em pé em nome de Jesus. Amém? Salmo 115, né? A palavra de Deus diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas, tem boca e não falam. Tem olhos e não ouvem, tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Amém? Mas o nosso Deus, ele vive, amém? Nosso Deus, ele ouve, o nosso Deus, ele fala, né? E ele dá vida a nós, amém? Através da sua presença, ele dá vida. Mas nós viemos adorar ele, amém? Essa noite, né? Como a gente iniciou aqui, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome, né? O teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, né? Não a nós, mas pela glória do Senhor, pela presença maravilhosa do Senhor, nós estamos aqui, amém? E ele é digno, né, de toda honra, toda glória, de ser adorado essa noite, né, de invocarmos o seu santo nome, amém? Você já pode fechar os seus olhos, já pode começar a adorar a Deus, né, essa presença maravilhosa que está nesse lugar, aleluia, a glória e o poder do Senhor, né? Como a sua palavra diz, não a nós, mas a glória e o poder a Ele, né? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, né? Ao nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, né? Aquele que vai na frente, aquele que vai quebrando as correntes, né? Desfazendo todo o mal. Esse é o Deus, Ele que tem nos guardado, cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família, né? Tem feito o melhor para cada um de nós. Se nós estamos aqui porque nós confiamos nele, depositamos a nossa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, de todos os reinos Ele está acima, aleluia. Deus Santo e Poderoso, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, clamando mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua palavra, meu Deus, para nossas vidas, Pai, para sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Vem falar conosco essa noite, meu Deus. Vem tocar, Pai, em nossos corações, no mais profundo, naquilo que estamos precisando. Vem nos renovar essa noite. Renova nossas forças, renova nossa alegria, nossa fé na Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vamos continuar te adorando, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nada vai, Senhor, nada vai nos separar de Ti, do Teu amor.
amor, nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Oh, Jesus, é o melhor lugar, Senhor. O melhor lugar está em ti, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. É o melhor lugar, Jesus, é o melhor lugar, Deus. É nos teus braços, é nos teus lábios, Senhor, é o melhor lugar. Eu quero viver o melhor, Senhor. Leva-nos, Senhor, a viver o melhor em ti. Leva-me a viver tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me
daqui. Sinto fluir. Aleluia, Senhor. Eu sinto fluir do Senhor. Eu sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no seu rio, Vou mergulhar no teu rio. eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no seu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Quero beber. Vamos clamar por isso. Vou mergulhar no teu rio. Vamos levantar as nossas mãos, a nossa voz. Eu quero. Eu quero. Aleluia. E eu vaguei No mundo lá fora, mas não encontrei. o que tenho agora, Eu tenho você. Eu tenho você. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. é Jesus. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Mais de ti, Senhor, mais do teu amor, Jesus, mais do teu amor. Glória a Deus, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Nosso amigo é Vem aquecer. aquecer os corações.
Vamos levantar as nossas vozes em adoração a Ele. Vem com cura em todo o seu povo. Vem manifestar os seus sinais. Somente a igreja o que dizer. Tu és bem-vindo, Senhor. Nosso amigo. Nosso amigo, Espírito. Esperamos pelo seu soprar. esperamos pelo seu soprar. Com seu olho. Com seu olho venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Jesus, faz de novo o seu povo. Clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo. Clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo. Faz uma vez de o seu povo clama-te. O que dizer,
Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar, meu Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém. Pode levantar a sua mão, né? O obreiro está passando. Aleluia. Amém. Clésio. Aleluia. Amém. Então vamos fechar nossos olhos, né? A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor, abençoado é aquele que teme ao Senhor, que obedece seus mandamentos, que anda nos seus caminhos. Aleluia. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por aquele que vai dizimar e ofertar na tua casa, Pai. Porque tu não tem deixado faltar, tu tem feito transbordar, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Tu tem feito um milagre na nossa casa, Pai, em tudo que temos, Senhor. E nós somos agradecidos, meu Deus, por isso, Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temo. Vamos adorar Jesus. Tu és santo. Tu és santo, ó Senhor. Cadê os adoradores? Tu és digno. Tu és digno de louvor. Só em ti, só em ti confiarei. Eu nada temerei, Em ti eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti, vamos lá! Só aleluia! Amém. Aleluia. Então vamos nos sentar, vamos nos acomodar. Diga para o seu irmão, a gente vai ouvir a palavra agora, amém? Diga aí para ele, não durma, não pisque, amém? Fique bem atento, em nome de Jesus. O pastor vai estar trazendo a palavra para nós, vai estar nos abençoando, em nome de Jesus, com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Foi tudo hoje essa oração? Esses pedidos de oração foram tudo hoje? Eita, meu Pai. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Eita, aqui o som. Amém. Deus é bom. Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5.
Semana passada, na sexta passada, eu também preguei em Lucas capítulo 5. Quem lembra? Falei sobre quem então, irmão? Se você lembra aí. Hã? O varão veio, né, no culto aí. Falou de peixe, né? Falou da... glória a Deus, né? Quando Jesus chamou Pedro, né, e os filhos de João, né, para fazer aquela pesca maravilhosa. E hoje também, aqui em Lucas, capítulo 5, sempre eu gosto de ler os evangelhos, porque os evangelhos, eles relatam muito a história de Jesus aqui na terra, e como ele procedeu, como ele andou. E queridos, eu digo algo para você, Jesus, ele é maravilhoso, amém? Deus, ele é bom em todo o tempo. E ainda nesse capítulo 5, você vai ver outros sinais e maravilhas que Deus, ele operou. E logo após, quando Jesus chamou a Pedro e fez aquela pesca maravilhosa, a Bíblia fala que Pedro se arrependeu e disse: Senhor, te ausenta de mim, porque sou um homem pecador. E em seguida Jesus, ele veio e continuou a sua jornada, né? E aqui no versículo 12 é onde a gente vai ler hoje, dando continuidade. Também eu queria falar um pouco sobre isso. Hoje é o nosso culto do extraordinário, e milagre é algo extraordinário, amém? Você não vê milagre toda hora acontecendo por aí, e extraordinário é tudo aquilo que foge do comum. E olha que a Bíblia fala no versículo 12: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhes, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Versículo 13: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, o que Jesus fazia? Ele retirava-se para os desertos e ali orava. Glória a Deus, irmãos. Amados, o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, sabe, grande, tão maravilhoso, que mesmo Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, o verbo vivo que andou entre nós, os nossos antepassados, pessoas comuns como eu e você, seres de carne e osso, puderem contemplar o Filho de Deus em vida, né? Mas a Bíblia fala que muito mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram, né? Se você imagina as pessoas que viviam naquele tempo com Jesus, lá em Belém, lá em Nazaré, lá pela Judéia, né? Essa região de Israel, algumas pessoas conheciam Jesus, né? É que nem a gente conhece pessoas só de ouvir falar. Você não fala com a pessoa, mas você vê todo dia ela na rua, e você conhece ela de ver na rua, sabe que ela mora aqui no conjunto. Agora você imagina essa população no tempo de Jesus, que não era tão grande como é no tempo de hoje, mas ele morou em algumas cidades, ele passou, né, por Jerusalém, que é a capital, né, de Israel hoje.
com muita guerra, com muita luta, mas Jerusalém é considerada a capital. Mas o que acontece? Você percebe que muitas pessoas viveram no tempo de Jesus, mas não viveram milagres. Mas entre outras que nós podemos perceber que eram incrédulas, que eram discriminadas, que eram desfavorecidas, você percebe que eles ouviram acerca de Jesus e viveram milagres. Por quê? Talvez eu te pergunte por que alguns viveram milagres no tempo de Jesus e outros não. Porque, irmão, Jesus não curou todo mundo. Quem está me entendendo? A Bíblia fala que ele olhava para a multidão e se compadecia dela. E ele fala assim, realmente grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Isso nos mostra que Jesus não teve tempo, com 33 anos, ele foi levado aos céus. Mas em 3 anos Jesus ele revolucionou a região onde ele morava. Aleluia. E em 3 anos ele pôde curar muitas pessoas. E entre essas pessoas ele pegou 12 homens, 12 garotos e curou eles primeiro por dentro. Aleluia. Trazendo revelação, trazendo pureza, trazendo sonhos, trazendo visão para coisas maiores. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, querido, que nos tempos de hoje não é diferente. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas poucas vivem milagres. E às vezes nós, como crentes, estamos na igreja há muito tempo ouvindo sobre Jesus, que Jesus cura. Sabemos versículos sobre cura. Sabemos versículos do sobrenatural que Deus ele faz, onde o Espírito do Senhor Deus está na liberdade, porque o Senhor me ungiu e tal. Todo aquele que pede, recebe. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós pegamos, até conhecemos já de cor. Tem pessoas que sabem o versículo, sabem o capítulo, mas vivem uma vida de destruição. Porque, queridos, na realidade, no tempo de hoje que a gente vive, muitas pessoas também conhecem a Jesus de ouvir falar. Esse Jesus que morreu e ressuscitou e que está voltando, eu já conheço. Mas não vive. Muitas pessoas, como a gente vê na história de Nicodemos, simpatizava. Não, eu acho legal os evangélicos, eu acho legal, sabe, como vocês da igreja de vocês, como, sabe, vocês adoram, vocês são uma igreja fervorosa, mas glória a Deus por isso, Mas eu tenho a minha religião, eu tenho a minha crença. Quantos não ouvem essas pessoas por aí? Eu acho muito bonito o que vocês fazem, o jeito de vocês. E no tempo de Jesus não era diferente. Existiam pessoas que admiravam, como a gente vê Nicodemos procurando Jesus à noite, na calada da noite. Não tinha luz no porte. Era só na lamparina, Nem sei se era na lamparina, eu acho que nas tochas, Era bem antigo. Mas a gente percebe também, querido, que essas pessoas tinham curiosidade, mas algumas delas viveram milagres, outras não. E eu te pergunto, será que o problema está em Jesus? Será que Jesus tem os prediletos? Será que Jesus tem os escolhidos? Será que ele ama mais alguns do que outros? Não, querido. O amor de Deus por nós é incondicional. Porque o amor de Deus por mim e por você não depende de emoções, não depende de etnia, não depende de raça, não depende de economia, não depende se você é alto, baixo, não. O amor de Jesus por nós é incondicional, Não é o amor de Deus, ele rompe fronteiras, mas poucas pessoas têm provado do favor de Deus. Poucas pessoas têm experimentado o que é viver algo extraordinário. Por quê, pastor? Porque, amados, a gente percebe que hoje a gente vive uma geração que está criando seus conceitos, está criando o que eles querem crer, aquilo que é mais fácil para eles, aquilo que vai de acordo com o que ele acha o que é certo, criando para si conceitos e aonde o reino de Deus, onde a palavra de Deus não tem prevalecido.
E aonde a palavra de Deus não prevalece, não há milagre. Você está entendendo? Aonde a palavra de Deus não prevalece, não tem portas abertas, não tem céus abertos. Aonde Jesus não é Senhor, onde Ele não é reconhecido como Cristo, não podemos desfrutar do que o Cristo veio para nos trazer. Porque quando Jesus perguntou, olha, o que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, mas Jesus perguntou, mas vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio de Deus, falou, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E após essa confissão de Pedro, Jesus entregou algo poderoso para nós, crentes, para nós, igreja, que se chama autoridade. Você está entendendo? Então, porque hoje muitas pessoas não desfrutam da autoridade que tem, que Jesus nos concedeu? Porque muitos, queridos, vê Jesus, né, como apenas um salvador. Mas quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, Ele nos dá autoridade. Está dando para entender? Porque onde Jesus Ele é reconhecido, aonde Jesus Ele é soberano, aquele lugar ali está sob o seu domínio. Aleluia. E quando nossa vida está sob o domínio de Jesus, Ele nos dá a mesma autoridade. Porque quando Pedro falou, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus falou, olha, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar no céu será desligado aqui na terra. Então, amados, aonde Cristo Ele é reconhecido, nós somos revestidos de autoridade. E a Bíblia fala que as portas do inferno, nesse versículo mesmo, não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra os crentes, contra aqueles que creem em Jesus e que se submetem ao seu governo. Quem está entendendo, diga amém. Então, onde Jesus Ele é Senhor, Vanessa, nós temos a autoridade para mandar a enfermidade embora, porque a enfermidade não vem de Deus, irmão. Miséria não vem de Deus. Nosso Deus ele é abundante. Sabe, essa dorzinha aqui, mas está tudo bem. Não, dor não vem de Deus, irmão. Quando eu digo dor, é conviver constantemente. Nosso corpo padece, sim. Querido, mas nós precisamos tomar posse da autoridade que Cristo nos deu, de ligar, sabe, aquilo que ainda não vemos ao que cremos. E bem aqui eu queria falar com você hoje, porque essa história ela fala muito porque muitas pessoas não são curadas. E a lepra era uma doença, sabe, que naquela época não tinha cura, né? Nessa época não tinha cura. O único tratamento que tinha era isolar essa pessoa da sociedade para que outros não fossem infectados. Então você percebe que a miséria desse homem era conhecida por Deus, e não somente por Deus, todo mundo conhecia ele. Você sabe aquele fulano? Ah, eu sei, o leproso, né? É aquele leproso lá. Rapaz, você nem sabe o que aconteceu com ele. Eu não vi ele bonzinho. Porque talvez você não sabe, querido, mas bem aqui esse homem, a Bíblia fala no versículo 12, aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, ou seja, Jesus estava trilhando o seu caminho, um homem cheio de lepra. Olha só como a Bíblia determina a identidade desse homem. Cheio de doença, de dívida, de guerra. Vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar. Só até aí. Irmãos, a gente está vendo aqui um homem, sabe, que clamou pelo favor de Deus. Mas ele clamou de uma maneira tão sábia que ele obteve a sua cura.
Sabe por quê, querido? Muitas pessoas não conseguem ter as suas orações respondidas. Sabe por quê? Muitas vezes elas não vivem o extraordinário. Aleluia. Porque, irmãos, o favor de Deus, ele é atraído. Sabe, o favor de Deus, ele é atraído pela humildade do nosso coração. O favor de Deus é atraído pela humildade do nosso coração. O que a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem, igreja? Aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra soberbo, querido, significa aquele que se acha superior a outro. Esse é o significado de soberbo. É você achar que é melhor do que as outras pessoas. Se eu tocar a bateria, eu vou tocar melhor que o Mael. Se eu limpar a igreja, eu vou limpar melhor que fulano. Se eu fizer isso aqui, eu vou fazer melhor que ciclano. Essa pessoa aqui é muito feia, né? Eu tenho mais dinheiro que fulano. Sou mais inteligente, sou mais sábio. Isso é uma pessoa soberba, que se coloca acima dos outros, desvaloriza a qualidade dos outros. Amém? Uma pessoa soberba, ela se coloca acima das outras pessoas. E a Bíblia está falando que Deus resiste. Ele não rejeita, você está entendendo? Mas esse posicionamento de soberba, Deus, ele resiste. Irmão, você pode passar anos e anos orando dentro de uma igreja com um espírito de soberba e talvez você não saiba. Por que muitas pessoas abandonam a fé? Porque elas não, até para elas orarem, elas são soberbas. E a Bíblia nos fala de pessoas com oração soberba, né? Quando Jesus ele fala na parábola, Senhor, né, eu jejuo tantas vezes ao dia, dou o dízimo de tudo, né? Estou aqui devolvendo o meu dízimo. E a Bíblia fala que esse camarada aí nem chegou perto da porta do céu. Mas o publicano que reconhecia, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Jesus fala, olha, esse aí desceu justificado, ou seja, desceu perdoado. Deus ouviu a oração dele. Sabe o que acontece, querido? Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Não precisa você abrir, mas você pode ler depois. Porque, irmãos, humildade, o significado de humildade, sabe, irmãos, é você ter noção de quem você é. É você ter noção, sabe, de suas limitações. É você saber quem você é. Humildade não é você esbanjar. Estou com a havaiana furada, num prego embaixo. Só tenho uma calça para usar. Né? Não tenho mochila para colocar meu caderno para ir para a escola. Estou comendo ovo já há um mês. Estou vivendo dessa maneira aqui. Não tenho isso, estou fazendo essa coisa. Vamos fazer uma coleta. Poxa, irmão, não tenho. Né? Sabe, está difícil, né? Isso não é humildade, irmão. Humildade não é aquele irmãozinho da Baixada que sobrevive só do Bolsa Família. Isso não é humildade, isso é miséria, é escassez. Porque eu conheço pessoas que são simples, mas dentro da sua casa tem tanta alegria, aleluia, que aquele ambiente se torna tão rico, tão próspero, tão cheio de paz, tão cheio de alegria, que você nem nota miséria naquele lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, queridos, o que acontece? Humildade é você saber quem você é. E esse homem sabia quem ele era. E olha só, não apenas ele sabia quem ele era, que ele era um leproso, ele era um excluído da sociedade. Porque a lepra, nos dias de Jesus, nesse tempo aqui, era como se fosse a AIDS no dia de hoje. As pessoas tinham preconceito, porque elas achavam que pelo toque poderiam adquirir a doença. Então essas pessoas eram rejeitadas pela sociedade. Até mesmo a família não tinha mais contato com essas pessoas. Você sabia disso?
Elas viviam em um lugar, tipo uma caverna, um buraco. Elas viviam ali. Todas as pessoas que tinham lepra ficavam esquecidas ali. E dependiam da boa vontade da população para levar comida, para levar alimentação ou mais. Eles ficariam ali até morrer. Quem está entendendo? Mas nós vemos alguém que foi de maneira extraordinária curada. Você está entendendo? De maneira extraordinária nós vemos alguém que estava esquecido, alguém que estava vivendo o pão que o diabo amassou, alguém que a família poderia ter esquecido, mas o seu caminho apareceu um homem chamado Jesus. E a sua história foi mudada. Aleluia! Algo extraordinário aconteceu. Quem está comigo aqui, amém, querido? Então aplauda Jesus aí, por favor. Aleluia! Algo muito interessante que esse homem esbanjou. Ele não esbanjou uma autocomiseração. Ele esbanjou humildade. Porque a autocomiseração, nós não podemos confundir autocomiseração com humildade. Autocomiseração, querido, é você sempre se colocar na posição de coitadinho, que ninguém me ama, ninguém me quer, o pastor não se importa comigo, e o irmão não se importa comigo, minha mãe não me compreende, meu pai não me ama, né? A vida, eu vou tirar a minha vida, né? Eu queria tanto isso e não posso, sempre contando derrota, sempre contando miséria, sempre mendigando. E Deus não olha isso, irmão. Talvez muitas pessoas não tenham orações respondidas, porque elas não chegam a Deus. Alguns chegam com um coração soberbo. Se tu és Deus mesmo, abre essa porta de emprego para mim, aí eu vou te servir. Aí Deus abre a porta, e na primeira oportunidade o irmão some. E existem outros, e oh Deus, eu estou aqui, o Senhor me conhece, estou passando necessidade, estou passando fome. Oh Deus, eu te peço, manda alguém, pelo menos com 100 reais, manda uma cesta básica, né? Abre uma porta de emprego, nem que seja para fazer faxina, nem que seja para fazer isso, nem que seja para capinar um quintal. Sabe, esbanjando, não estou menosprezando essas profissões. O que eu estou querendo dizer é a condição da pessoa, que Deus ele não vê a autocomiseração. Deus não responde esse demônio de autocomiseração, que às vezes se nós não tivermos cuidado, nós vamos esbanjar ele. Deus ele responde um coração humilde. Está dando para entender? E a humildade não tem nada a ver com autocomiseração, querido. Porque a humildade ela respeita a vontade de Deus. A humildade ela respeita a vontade de Deus. Sabe, isso é uma chave. Essa humildade, sabe, respeita a vontade de Deus. E isso aí é uma chave tão importante para a gente viver o milagre. A humildade. Jesus ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus falou: irmãos, aprendam sobre humildade. Aprendam sobre mansidão. Está dando para entender? Aprendam. Porque a humildade, irmãos, é uma chave poderosa para para te estar em lugares grandes. Porque lá em Tiago, como a gente acabei de citar para vocês, Tiago capítulo 4, versículo 6, que assim como Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos, Ele exalta os humildes. Porque essa palavra graça tem vários significados, mas o significado dela é nada mais do que alguém agir em favor de você. Essa palavra graça é você receber uma bênção, é você ser agraciado, receber uma benevolência, algo de bom que alguém fez com você. Quem está me entendendo? E a Bíblia fala que Deus lhe dá graça Ele concede aos humildes, irmãos, uma bênção tal. Deus concede a mim e a você. E é de graça.
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a humildade é uma condição do coração, irmãos. Não é não ter dinheiro na conta. E esses dias eu estava conversando com a pastora, eu falei assim, pior que um rico orgulhoso é um pobre soberbo. É ou não é, irmão? Porque o rico ainda tem dinheiro para esbanjar. Agora o pobre, não tem onde cair duro, ainda é soberbo. Sabe, querido, e hoje a gente tem visto essa realidade de pessoas, não, essa é a vontade de Deus, estou esperando em Deus, pastor. Irmãos, Deus já fez. Deus já operou o milagre. Aleluia. Deus já fez, irmão. Deus não vai fazer de novo, Ele já fez. Ele já fez. Nós vivemos, sabe, quando a gente canta, faz de novo, não é que Deus vai fazer de novo, mas o que a gente está falando? Traz um avivamento de novo, ou seja, faça teu povo crer de novo, faça teu povo reviver de novo. Não é que ele vai morrer de novo numa cruz, ele já morreu, ele já ressuscitou, pelas suas pisaduras já somos sarados. E quando nós clamamos, faz de novo, Senhor, faz outra vez, nós estamos falando, querido, Deus traz de volta essa igreja que viva desse jeito, que crê que os sinais seguirão eles. Amém? Que crê que as chaves do reino estão nas suas mãos, que tudo é uma questão de dependência de Deus e de posicionamento. Deus está procurando pessoas que estejam prontas, querido, para o dia mau. Por isso que existe o quê? Armaduras, para que nos dias que você estiver bem, esteja revestido, para que no dia mau você possa aguentar firme. Então Deus está nos falando, para mim e para você, crente de Deus, filho de Deus, para andar revestido, aleluia, de autoridade. Deus não vai fazer de novo o que Ele já fez, querido. E hoje eu vejo muitos crentes, e Jesus deve estar, meu Deus, de novo, não tem como eu responder uma oração dessa. Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E toda oração que está fora da palavra, o irmão pode passar anos e anos orando, jejuando, mas Deus não vai responder, irmão. Porque Ele não volta atrás daquilo que Ele falou. E é por isso que existe hoje muitas pessoas que ainda não experimentaram o extraordinário. Está dando para me entender? E eu não quero mais que você que seja dessa igreja, toda pessoa que for dessa igreja, viverá, sabe, irmãos, o extraordinário de Deus na sua vida. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, vamos crescer, prosperar, viver a abundância de Deus. Eu me recuso a retroceder, querido, a passar anos e anos e não crescer no meu relacionamento com Deus, não crescer no meu casamento, não desfrutar de um milagre, não desfrutar, sabe, pelo menos um sinalzinho de que Deus é comigo, de nunca conseguir ver a mão de um homem. E eu creio que isso é um sinal de Deus, porque às vezes Deus está mostrando o sinal de a mão de um homem para alguns aqui. E sabe o que a gente tem feito? A gente fica com medo de dar a ordem, como Elias. Que foi que Elias falou? Olha, o seu servo chegou para ela, eu só estou vendo um sinalzinho da mão de um homem. O que foi que Elias fez? Pois manda o rei, manda Acabe agora preparar os seus carros, porque vai vir uma abundante chuva. Amém, igreja? Deus está atrás de homens e mulheres que estejam cheios de autoridade. Porque quando você fala, Ele move céus e terra. Porque você está cheio da palavra dEle. Você está cheio, revestido de autoridade.
Porque se você reconhece Jesus na sua vida, a Bíblia fala que Ele me dá autoridade. Ele me dá as chaves do reino. E as portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra você. É a autoridade, Ele nos deu, querido. Ele não vai nos dar, Ele já nos deu. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. É aquilo que eu falo, Deus não é mágico, irmão. Deus não é um gênio da lâmpada, não, Ele vela pela sua palavra, Gabi, para que ela se cumpra. Veja como você está se posicionando, veja como a sua vida está se encaminhando, veja como as suas orações, a sua vida de louvor, se está dentro daquilo que Deus, Ele fala. Veja se a sua fé está de acordo com a Bíblia. Porque nós oramos, Deus manda o sinal. Deus manda sinais. Mas muitas vezes nós somos incrédulos. Você sabe a parábola do semeador? Muito se fala sobre a semente. Mas muitas pessoas não atentam para a terra. A terra está falando do nosso coração. Irmãos, eu não tenho dúvida de que nós já liberamos palavra aqui para algumas pessoas que girou algo dentro do coração dela para ela viver algo sobrenatural. Mas existem pessoas que ainda não, que a semente caiu entre as pedras, que a semente caiu na beira do caminho, que a semente foi comida pelo pássaro, que cresceu, mas os espinhos, as pressões do mundo sufocaram e não deixaram dar fruto. Irmãos, eu não tenho dúvida. Eu não quero passar mais um ano, mais meio ano, sem ver pelo menos um sinal que Deus é comigo. Quem está me entendendo? Irmãos, isso é muito sério. Aleluia. Então, hoje, Deus está nos entregando uma chave poderosa, que se chama humildade. No versículo 12 a gente pode perceber, irmãos, como esse homem, ele era conhecido como alguém leproso. Talvez você não saiba, mas esse homem foi abandonado, foi rejeitado. E a solução para ele era a morte, porque não havia cura. Então, expectativas humanas nele brotou quando ele ouviu, porque a fama de Jesus cresceu. Olha, tem um homem por aí que ele está curando pessoas, sabe? Olha, na beira do rio lá, o pessoal passou a madrugada pescando no meio do mar, mas não pegou nada. Mas na beira do rio, ele mandou jogar a rede e não pegaram um bocado de peixe. E outro dia ele não curou um cego, outro dia ele não curou um aleijado. E eu imagino que esses leprosos ouviram. E eu imagino que esse homem não se conformou de ficar esperando Jesus. E ele saiu a mim. E a Bíblia fala que quando Jesus estava andando, quando ele viu Jesus, a Bíblia fala que quando o leproso viu Jesus, ele chegou até ele. Não foi Jesus, mas Jesus já sabia que ia acontecer isso. Porque ele é onisciente. Ele era o próprio Deus. Ainda que na carne ele estivesse limitado. Aleluia. Mas o que a Bíblia está falando? Que esse cara chegou até Jesus e prostrou-se, clamou. Sabe, irmãos, Jesus, ele conhece a nossa necessidade, porque elas estão expostas. Deus, ele sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa vestir. Mas o que nós vemos hoje de crente ansioso, desesperados, que não sabem esperar pelo melhor de Deus, que não conseguem provar do melhor de Deus, porque estão preocupados demais, agitados demais. E Deus não faz, irmão. Não tem, sabe, você pode viver coisas que aparentemente foi Deus, mas Deus libera porque Ele é Pai. E um pai, quando vê um filho insistindo muito, fala: você quer, então vai, toma. E existem filhos que não têm maturidade para ver, enxergar aí, pá, isso aqui está me roubando do meu pai.
esse trabalho está me roubando do meu pai. Essa conduta aqui está me roubando do meu pai. Existem filhos que não têm essa maturidade. Sabe o que acontece? Eles fazem que nem o filho pródigo, eles vão embora. E não reconhecem Deus. Não reconhecem que foi Jesus. Quem está entendendo? Então, querido, a nossa necessidade está exposta. Sabe, irmãos, e sem Jesus, a nossa necessidade está falando da nossa miséria. Eu tenho certeza que você, antes de chegar até Jesus, você era conhecido por algo que você praticava. Eu tenho certeza, como a gente sempre fala, todo mundo tem um passado sem Deus. Ainda que aparentemente você tenha uma reputação boa para as pessoas, mas o seu caráter era deformado. Mas quando Jesus ele entra, ele muda nosso caráter. Aleluia. Antes de chegar até Jesus de verdade, nós tínhamos uma reputação, talvez de um bom homem, de um bom marido, né? de um bom filho. Mas nós somos o que fazemos, é ou não é? E esse homem, ele era um cara leproso. Estava exposto, estava estampado nitidamente a sua miséria. Quem está me entendendo? E Jesus, ele viu. E Jesus, ele vê, irmão. E ele conhece nossas misérias, nossas necessidades. Mas por que alguns recebem resposta de Deus e outros não? Quem nunca se perguntou, Deus, por que isso? Por que, Deus, eu já orei tanto, pastor, já clamei tanto, e por que Deus não me responde? Talvez a pergunta esteja, querido, será que eu estou fazendo da maneira certa? A gente sempre atribui aquilo que nós não conseguimos a alguém, e pouco atribuímos a nós. Ou a gente coloca a culpa no pai, ou coloca a culpa na mãe, ou coloca a culpa na esposa, no esposo, ou a gente coloca a culpa nas pessoas que não nos ajudam na igreja, mas pouco nós atribuímos a culpa a nós. Por quê? Somos soberbos, somos orgulhosos. Temos o ser humano, ele tem uma predisposição ao orgulho, porque nós nascemos debaixo disso. Porque nós herdamos, se você parar para pensar, que tudo que Adão fez, nós fazemos, irmão. Nós atribuímos a Deus os nossos fracassos. Nós atribuímos a Deus, olha, porque foi Deus que quis assim. Não, irmão, Deus não quis que o seu casamento acabasse. Deus não quer que você viva enfermo. Deus não quer que você viva em desobediência à palavra dele. Deus não quer que você viva na igreja e teus filhos no mundo, ou você que é filho na igreja e teus pais no mundo. Deus não quer isso. Quem está me entendendo? Mas pouco nós nos responsabilizamos. E eu tenho falado muito isso aqui na igreja, sobre a lei da responsabilidade. Eu tenho falado bastante sobre isso. Que nós determinamos o que queremos para a nossa vida. Em que sentido, pastor? No sentido de escolher, de tomar as decisões corretas, de não culpar os outros, de não esperar a vida determinar o que eu tenho para viver, de não esperar o pecado determinar o local onde eu vivo, determinar o que eu tenho que viver. Assim como esse homem, ele saiu do lugar de enfermidade. Você já vê que esse cara tinha fé, irmão. Porque ele não estava isolado. Era para ele estar isolado no mundo, dos outros. Mas Jesus encontrou ele no caminho. Então ele já não estava no lugar onde os leprosos ficam. Isso já diferenciou ele dos outros. Isso já diferenciou eles dos demais. Aí eu te pergunto, você sabe por que eu grito? Você sabe por que eu me ajoelho, eu choro, eu faço alguma coisa? Porque eu quero me diferenciar, irmão. Não para ser o melhor. Você está entendendo? Não para dizer que eu sou o melhor adorador. Não, querido. Porque assim como Zaqueu subiu na árvore, ele fez algo diferente. E Deus viu. Jesus viu.
E talvez é isso que eu tenho falado. É muito fácil você viver uma vida desregrada, como muitos jovens fazem. É muito fácil, irmãos, a gente culpar as pessoas, colocar a culpa na economia pelo seu fracasso financeiro. Mas a grande verdade é que dentro de você tem algo tão grande e a gente não consegue colocar que é nós que estamos errados, que é eu que estou errado. Nós atribuímos a pessoa. Mas esse camarada aqui me mostrou hoje, eu lendo essa passagem, eu falei, não, eu vou continuar lendo da onde eu preguei semana passada. Mas bem aqui eu fui despertado. E mais uma vez, eu já falei várias vezes sobre o que eu estou falando hoje. Claro que algumas coisas a gente sabe que é a mesma coisa, mas outras é o Espírito que vai acrescentando. Mas eu digo algo para você, irmãos. Que Jesus, Ele sabe que eu e você precisamos, mas por que nós não recebemos resposta? Porque antes de ver o que os nossos olhos veem, Deus, Ele olha o coração. Antes de ver o exterior, Deus Ele vê o interior. Então, para Deus, não importa se você tem 1.000 ou se você tem R$1 no bolso. Deus, Ele vê a condição do nosso coração. Porque, como eu tenho falado, R$100 para algumas pessoas é muito, mas para outras é pouco, é mixaria. Para muitos, um boleto de R$1.000 é muito, mas para outros é pouco. Depende da condição financeira da pessoa, depende da realidade que ela vive. Está dando para me entender? Sabe, querido, e para Jesus, Ele não está nem aí se tua dívida é muito, se tua dívida é pouca. Ele olha o teu coração. Ele não está nem aí se tua conta é de milhões ou se o teu compromisso é de 1.000, é de 100, 150, R$50. Você está entendendo? Para Deus não importa se você nasceu em São Paulo, se você nasceu nos Estados Unidos, ou se você nasceu aqui em Belém, nasceu lá na Baixada, ou se você nasceu no centro da cidade. Se você vem de uma família de boa reputação, se você vem de uma família de adultério, ou se você vem de uma família que você nem conhece seu pai, para Deus o que Ele vê é o coração. É por isso que eu digo, querido, que Deus não nos trata segundo, graças a Deus, segundo os nossos pecados. Então, para Deus, o que Ele vai ver não é a miséria exterior, é a miséria interior. Quem está comigo aqui, amém? É o que há dentro. E talvez a gente ache que muitas vezes, poxa Deus, por que o Senhor não me responde? Já perdi isso, já perdi meu pai, já perdi a minha mãe, já perdi meu irmão, já perdi tantas coisas. O que mais vai acontecer? O que precisa acontecer, querido, é a gente mudar aqui dentro. O que vai fazer a diferença, querido, é você não se limitar na condição que a tua miséria quer que você viva. Se é a preguiça, se é a guerra dentro de casa, se é a falta do dinheiro, se é, sabe, eu não sei qual é, se é a saúde, se é uma crise emocional, eu não sei qual é a miséria que você está vivendo. Eu não sei qual é a lepra que está se expondo na sua vida. Mas ela não pode te parar, irmão. Temos necessidade, temos. Aleluia. Mas nós temos a fé. E temos um Deus que é poderoso. E olha que a Bíblia fala bem aqui. Esse homem, vendo a Jesus, prostrou-se com seu rosto sobre o seu rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se queres, se quiseres, bem pode limpar-nos. E eu quero falar aqui 4 coisas para a gente ter uma oração respondida e o que é necessário para ter essa oração respondida. Primeiro, a gente vê aqui que ele se prostrou sobre o seu rosto. Então a gente vê que esse homem ele
tinha um respeito, ou seja, temor ao Senhor. Primeira coisa é o temor. Agora eu te paro e te pergunto: temor, respeito. Querido, respeitar a Jesus é a maior prova de sua crença. Muitas pessoas não vivem milagres, não têm orações respondidas, porque a sua vida, eu creio em Jesus, já nasci com Jesus, mas a condição que ela vive, a condição que ela pensa, a condição que ela fala, não demonstra que ela crê em Jesus. Quem está comigo? Porque se eu temo ao Senhor, eu respeito os seus mandamentos, eu respeito a maneira que Ele trabalha, eu respeito como Ele procede, nunca vou abrir a minha boca para culpar Deus. Você está entendendo por que Jó foi um dos homens que Deus fez questão de multiplicar todas as suas riquezas, mesmo passando por todo o sofrimento? Porque Jó nunca atribuiu a Deus. Aleluia. Ele nunca atribuiu, ele tinha os porquês. Não pensa que ele não ficava perguntando por que eu estou. Ele tinha os porquês dele. Mas dentro desses porquês, ele nunca jogou a culpa para Deus. Ele perguntava a Deus: mas por que isso? Por que aquilo? Ele queria uma resposta, mas Deus tinha um trabalho para fazer na vida dele. Tinha uma obra para fazer na vida dele. E às vezes, querido, nós passamos anos e anos dentro da igreja e nós nunca mudamos a nossa perspectiva acerca de Deus. Sabe, querido, eu digo algo para você. O meu temor ao Senhor é respeitar a Jesus. E a maneira como Ele quer que eu viva. Então, se eu temo a Deus, eu creio em tudo que Ele me diz. Sabe, irmãos, ou a gente é filho de Deus, ou a gente só está perdendo tempo aqui. O que eu vivo hoje não é porque apenas eu gosto de pregar a palavra. É o meu propósito. Aleluia. É disso aqui. Eu nasci para isso. Para liberar vida sobre pessoas. Então, eu não estou aqui falando para você sobre algo que eu não creio. Ou eu creio, ou eu tipo assim, é uma meia verdade que eu acredito. Não, isso aqui para mim é tudo. Então, se a Bíblia está falando que Ele me deu a autoridade, eu entendo que Satanás, ele não tem poder. Você está entendendo? Sobre a minha vida, ele não tem direito legal, porque a minha vida pertence a Jesus. Então eu acredito isso com toda a convicção do meu coração. E se não for para ser assim, não era nem para mim estar aqui. E o tanto de crente que eu vejo hoje que não respeita Jesus, porque a sua maneira, a sua confissão não tem demonstrado isso. Está dando para entender, gente? E nós vemos na Bíblia pessoas que foram tão radicais nas suas convicções. Nós vemos na história pessoas tão sabe, hoje, de ter pessoas, irmãos, não é ser radical apenas, mas não é ser um extremista, mas você vê o povo do Islã, como eles são radicais, é porque eles creem naquilo, irmão. Eles creem que se eles se matarem ali, matando outras pessoas com a bomba, né? Eles entendem que eles nasceram para aquilo. E eles não têm medo. Eles têm a convicção que aquilo ali é a verdade deles. É essa a minha revolta hoje, irmãos. Que eu não quero estar num mundo onde a Bíblia não é a única verdade que eu creio. Que a verdade que está definindo a minha vida, o meu futuro, é o que eu ouço nos jornais. É o que eu vejo a minha mãe me falar. É o que eu vejo a vida proporcionando para mim. Não, é a Bíblia, é a única verdade que deve definir a minha e a sua vida. Quando nós fizemos uma confissão: Senhor Jesus,
Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Está dando para entender, igreja? Sabe, irmãos, temor ao Senhor, respeitar a Jesus é a maior prova. Respeitar a Jesus e aos seus mandamentos, os seus princípios, sabe? Respeitar, querido, tudo que Ele fez nessa terra, tudo que Ele deixou, o seu legado, tudo isso é a prova que eu creio nele. É respeitar os valores, é temor ao Senhor. E esse homem, com essa palavra, a Bíblia fala que ele se prostrou com o rosto em terra. Ele se ajoelhou, irmãos, com a cabeça na terra, no chão. Ele nem ousou olhar para Jesus, porque a Bíblia fala, irmãos, que ele era leproso, cheio de lepra. Sabe a pelezinha que tu tem aí macia, Mael? Esse camarada não tinha, era carne viva. O rostinho bonitinho que muitos de vocês têm, lisinho, não tinha, irmão. Era carne viva. E eu imagino que ferida fede, não fede? Ferida fede, eu imagino o fedor. Mas olha, lá vem um leproso, pelo fedor. E algumas pessoas viram a vida que vocês levavam no mundo, de fracasso, de destruição, de guerra. Fique ligado. Mas a Bíblia fala que Jesus chegou e esse homem, irmãos, ele se prostrou, ele se humilhou. Segundo princípio é confessar. Confesse. Jesus, ele age, querido, por meio da palavra. Você quer ter uma oração respondida? Respeite. Isso aqui é para você anotar, irmão. É para você anotar num papelzinho, deixar bem claro para você ver lá, assim, eu preciso aprender a orar desse jeito, respeitando a vontade de Deus, respeitando a palavra, sabe, e confessando. O que a Bíblia fala lá no Salmo 116, no versículo 10? Crie, por isso falo. Crie, por isso eu falo. Eu creio. Você crê em Jesus, eu acabei de falar disso, do temor. Temor é a maneira que você tem para respeitar o seu credo, aquilo que você crê. Você crê em Jesus, então, sua maneira de viver, o seu temor, o seu respeito a Deus. É isso que eu falo, irmãos, é a maneira que você precisa viver. E se você respeita a palavra de Jesus, você respeita Jesus, o que acontece? Você precisa confessar. Para ter uma oração respondida, é necessário confessar. Porque, irmãos, Jesus, ele age por meio da palavra. Você lembra que eu falei, a Bíblia fala, nos comprova isso, que Deus, ele vela, Ivan, Deus, ele guarda a sua palavra para que ela se cumpra. Aleluia. E Deus, ele fala assim, ó, que nenhuma das suas palavras voltarão vazias, mas elas cumprirão o que agrada ao Senhor. Toda a palavra de Deus voltará trazendo seus frutos. Então, o que foi que esse homem fez? Rogou-lhe, ou seja, ele falou, ele confessou. Rogou-lhe, ele confessou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar. Jesus, ele age por meio da palavra. Confesse. Salmo 116, versículo 10. Crie, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Eu sou curado. Eu creio que Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu estou confessando a palavra. Eu creio no que Jesus, ele fez na cruz. Ele me salvou de toda a condenação do pecado. Então eu não sou um pecador. Eu não nasci para viver na prostituição. Eu não nasci para viver na lascívia. Eu não nasci para viver nas drogas, nos vícios. Não, a Bíblia fala que eu nasci para o louvor da sua glória. Então a minha vida vai ser para isso. E eu confesso, eu decido crer e confesso isso. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Jesus me garante na sua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que me garante isso. E a Bíblia é a prova mais existente que nós temos da palavra de Deus entre nós. É a boca de Deus. E muitos crentes querem ouvir Deus, sabe, como se Deus fosse um mágico. Como se viesse alguém, colocasse a mão sobre ele, você olha, Deus, esse que te digo, Deus tem isso para ti. E a boca do Deus vivo quer falar com você pessoalmente, assim como ele falou com Moisés, assim como ele falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu tenho um lugar para você, meu filho. Irmão, você está entendendo que os mistérios de Deus nessa noite? Sabe, querido, confesse, Jesus ele age por meio da palavra. Não, eu creio, pastor, que Jesus, esse ano, eu vou conquistar minha casa. Eu creio, Jesus, né? Eu creio porque eu estou trabalhando agora e tal. Eu creio que agora eu vou ser fiel, irmão. Eu creio que eu vou ser curado. Você já é curado, confesse a cura. Confesse a cura diante dos exames. Confesse a cura diante dos exames negativos. Confesse a cura. Não negocie o que você crê, crente de Deus. Não negocie o que Jesus já fez na cruz. Esses dias a Annalise, desde domingo, ela apresentou febre, dor de cabeça. A Annalise nunca foi de ficar assim. Com dor de cabeça, não. Hoje ela sabe se expressar. Dor de cabeça, febre, e um pouco gripada. Estava boazinha. E aquilo que eu falo, quando está tudo muito calmo, suspeite. Aí eu falei: não, minha filha está curada. Está curada. Curada. Está livre de enfermidade. A gente veio para os cultos, quarta-feira a gente estava aqui, ela estava ardendo em febre. Aí eu falei assim: eu não aceito isso. Eu estou na tua casa, eu sou teu servo, sou teu filho, a tua palavra diz. E eu e a pastora oramos de madrugada, oramos, né, até ver a cura brotar. E ela está curada hoje, não tem nada. Não tem um sintoma, dormiu tranquilamente, não tem um sintoma de enfermidade. Nada, irmãos. Sabe, eu tenho aprendido a depender de Deus, né? De aquilo que eu falo, ver os sinais. Eu tenho reivindicado os sinais de Deus na minha vida. Que a Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem. Quarta-feira nós estávamos orando por finanças aqui. Estava orando por vocês, para vocês prosperarem, irmão. Eu tenho muitos projetos para mim viver aqui na terra. Mas eu vivo do meu trabalho. Eu vivo disso aqui. Eu vivo de, sabe, a Bíblia fala que o sacerdote ele viverá do altar. E o meu trabalho é espiritual. O meu trabalho envolve a sua vida, envolve a sua alma, envolve o seu bem-estar, envolve o seu bem. Que você esteja bem, que você esteja crescendo, avançando, e o seu sucesso vai ser também o meu sucesso. A sua alegria vai ser a minha alegria. A sua tristeza também vai ser a minha tristeza. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós estávamos orando, Senhor, e eu comecei a reivindicar a palavra. Quarta-feira a gente estava na oração e eu falei: Deus, eu comecei com Efésios 6:10, porque eu tive um sonho. E eu não sou muito de sonhar. Sonho mesmo dormindo. E nesse sonho era o final dos tempos. E nesse final dos tempos eu via tudo se acabando. A única atitude que eu tive na hora para que aquela destruição não pegasse a mim foi correr, entrar dentro da minha casa, pegar a minha esposa e a minha filha e pegar os meus pais, toda a minha parentela e correr. Eu só falei, eles estavam dormindo. Eu acordava, puxava eles pela mão. Bora, acorda, corre, que está acabando, está tudo se destruindo. Corre. A irmã Odilene também veio me falar algumas coisas que aconteceu.
mas eu já estava meditando em Efésios 6:10. Fazia tempo que eu não lia Efésios 6:10. Lia assim, mas nunca mais tinha atentado como temos que atentar por a palavra. E eu falei, Deus, o Senhor deixou uma armadura para nós. E a armadura que não é apenas para resistir a Satanás, é para atacar. O escudo é para proteger, mas a espada é para atacar. Aleluia. E eu não posso, se eu quero vencer Satanás, eu não posso ficar esperando. Tem que atacar. Amém? Tem que atacar. E todo ataque nosso tem uma reação do inimigo. Eu falei, Deus, eu creio na prosperidade, eu creio na abundância, eu creio no que a tua palavra diz. E eu comecei a reivindicar o que Efésios diz. Nós estávamos orando aqui, nós começamos a reivindicar o que Filipenses diz, que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu falei, Deus, eu creio que essa palavra, eu creio que as minhas necessidades o Senhor está suprindo. Eu creio que a necessidade dos teus filhos o Senhor está suprindo. Eu creio que as necessidades dessa igreja, desse ministério, o Senhor está suprindo até hoje, vai continuar suprindo. E ontem mesmo recebemos um sinal desse, de provisão, de suprimento. Você está entendendo? Ontem nós recebemos um sinal que foi tão importante para a gente honrar compromissos da igreja, né? E nós precisamos reivindicar, querido, nosso direito. Mas para a gente ter orações respondidas, confesse a palavra. Deus, ele reage à palavra, irmão. Deus, ele não reage a pensamento positivo. Porque fé não é pensamento positivo. Fé é uma, sabe, é como a gente fala, você precisa ter a sua confissão de fé. Nossa confissão de fé é a Bíblia, é a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, ele suprirá todas as nossas necessidades. Tudo que eu ligar na terra será ligado nos céus. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você está me entendendo, irmão? A nossa confissão de fé é a palavra. Eu estou falando com filhos de Deus nesse lugar. Sabe, querido, o que eu estou falando, eu estou aqui para expressar o que Jesus ele quer fazer na sua vida. E há um desespero, há uma aceleração que Deus quer fazer em algumas pessoas aqui, irmão. O Espírito está me mostrando isso, Deus está me falando isso nessa noite. Ele quer acelerar algum de vós aqui. Ele quer trazer crescimento, Ele quer trazer frutos para algum de vós aqui. Então reaja. Reaja. Te posiciona, te levanta, te desperta, igreja. Deus quer trazer, irmãos. E se você não quer mais ter orações que caiam no esquecimento, porque deixa eu falar algo para você. Existem muitas orações que Deus, ele, não, joga essa aqui para cá. Ele ainda não aprendeu. Deus não está ignorando, irmão. Deus não ignora ninguém. Deus, ele está trabalhando. Diz, não, meu filho ainda não entendeu. Quando ele vai entender. E tudo que está atrasado vai chegar. Aleluia. Terceira coisa que a gente vê nesse homem, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Nós vemos humildade. Terceiro princípio, primeiro, temor ao Senhor Jesus. Segundo, confesse. Terceiro, humildade. Irmãos, humildade é você colocar as suas expectativas na soberania de Deus. Humildade é você colocar as suas expectativas na soberania, na grandeza, na onipotência de Deus. E não na sua miséria, não na sua necessidade, porque Deus, ele retribui a humildade, irmão, não a nossa necessidade apenas. Sabe, existem pessoas que chegam, como eu estou falando, não, pastor, se Deus abrir essa porta para mim, eu vou ser fiel. Preste atenção aqui. Não, se Deus der livramento para o meu irmão, eu vou para a igreja. Se Deus salvar o meu marido, se Deus libertar minha fulano, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus fizer, mas Deus já fez, irmão.
Essas pessoas que geralmente fazem isso, elas nunca permanecem. E eu quero te ensinar hoje uma maneira de como você pode viver a oração. É tirar, querido, os seus olhos da miséria. Porque as pessoas focam tanto a sua necessidade e esquecem que eles são supridas em Deus. Você quer ter a oração respondida? Coloque suas expectativas em Deus, não naquilo que você está passando. Deus, o Senhor conhece. Eu estou passando por isso. É isso aqui, Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. E o que ela está fazendo? Só está desabafando. Só está colocando para fora o que está dentro da sua alma, está colocando a sua miséria. Não me entenda mal, claro que a gente vai ter que especificar. Deus, nossa necessidade é essa, mas Deus, aquilo que eu estou falando, Deus, Ele não responde à nossa necessidade, querido. Deus, Ele não vê a miséria, a escassez que a gente passa apenas, Ele olha o nosso coração. Porque existe, aquilo que eu falei, existem pessoas que estão passando, estão comendo pão que o diabo amassou, mas que estão orgulhosas, que são soberbas na sua maneira de tratar com Deus, não respeitam, não reverenciam a Deus. Que às vezes o pastor está falando e ela está discordando dentro dela, é para mim que ele está falando. Para mim isso aí. Quem está me entendendo, querido? O pessoal pensa que eu estou passando necessidade, mas o pessoal pensa que eu estou aceitando qualquer coisa. Não aceita ajuda. Às vezes o irmão quer trazer uma bermuda, toma, irmão, para você e tal. Não, irmão, não precisa não. Não estou passando necessidade. A pessoa não entende. Orgulhosa. Sabe, querido, pessoas têm parado bem aqui, porque elas focam tanto as suas necessidades, tanto a sua miséria, que esquecem de confessar a palavra. Quantos de nós já não oramos tanta coisa, colocamos para fora tanta coisa que estava dentro de nós, mas no meio da oração você nunca confessou a palavra. Eu já fiz essas orações. Deus, eu estou assim, 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 assado. Assim, 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 assado. Mas nunca confessava a palavra. Hoje é diferente. Deus tem me ensinado isso. Deus, as nossas necessidades são essas, mas a tua palavra me diz que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Que assim como os passarinhos não juntam em celeiros, porque o Pai dá para eles todos os dias o seu alimento, assim será também. Será que não será assim com vocês? Será que se vocês pedirem pão, o Pai Celestial vai dar uma pedra, vai dar uma serpente? Não, querido. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, imagine o nosso Pai Celestial. Você está vendo a diferença? A Bíblia fala, sabe, você está com crise emocional, você está com medo, vá para Salmo 91, confesse a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus. Tu és o meu refúgio, Senhor, a minha fortaleza. Pai, eu estou com essa sensação de medo, mas a tua palavra me diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me consolam. Pessoas, elas falam tantas coisas para Deus, sabe? Porque elas colocam suas expectativas na sua necessidade e não em Deus. Elas confessam tanta miséria, confessam tanto, é o reflexo da geração de hoje. É por isso que eu me recuso, irmãos, eu me recuso a ser alguém que vai ficar confessando o que todo mundo está confessando. A Bíblia fala que a nossa pátria é o quê? O céu. Que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Mas sabe por que hoje eu posso recitar isso aqui para você? Porque eu não li uma nem duas vezes. Eu já li várias vezes e eu sempre tenho que estar lendo, porque a nossa memória esquece, a nossa mente, ela mente. A sua mente mente. E eu preciso me afirmar as verdades da palavra de Deus. Porque ainda que eu seja pastor,
Ainda que eu seja que vocês associem o pastor como alguém que está sempre bem, ainda que a gente associe padre, pastor, autoridades religiosas como pessoas que estivessem bem, nós não somos super-heróis. Mas nós temos aprendido, querido, a ir para Jesus. Talvez você não saiba, mas tem muitos pastores nossos que sofrem na sua carne física por problema de outras pessoas, que sofrem pressões na mente, que adquiriram gastrite, que adquiriram pressão alta, que adquiriram diabetes depois que se tornaram pastores. Por quê, querido? Você entende por que Jesus sentiu tanto medo, tanta angústia? Porque não era apenas o meu e o seu pecado, era da humanidade toda, da geração que ainda havia de vir. Jesus levou sobre si, irmão. E por isso que eu me recuso hoje a não voltar mais à natureza que Jesus já venceu. Aleluia! Esse homem bem aqui entendeu isso. E ele falou: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. A gente vê humildade. Ele tirou a expectativa da sua miséria. Ele não chegou: Jesus, por favor, me cura, porque a minha família me esqueceu, a minha família me abandonou. O senhor está vendo aqui, olha, eu estou cheio de lepra, ninguém se importa comigo, eu estou morrendo de fome, todo mundo me esqueceu, minha própria família me abandonou. Não. Ele chegou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, você pode me curar. Você está entendendo, querido? Você está vendo porque existem muitos crentes, não estou falando apenas da nossa igreja, estou falando no mundo geral, na geração que a gente vive hoje, que estão abandonando a sua fé, porque a expectativa delas está centralizada nelas. Se as minhas necessidades não estiverem bem, eu vou abandonar, vou pular do barco. Deus para mim vai ser só alguém, gente boa. Você sabia que tem gente que trata Deus assim, como alguém que elas podem associar, que no momento que ela estiver bem, ela está bem com Deus, mas quando ela estiver mal, Deus é o culpado. Meu Deus, irmão. E bem aqui esse homem, ele mostra: Senhor, diante de tudo que ele estava vivendo, irmão, o seu corpo em carne viva, a sua miséria estava exposta, mas ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não dava: Jesus, você tem que me curar agora. Ele chegou com humildade. Ele tirou as expectativas da miséria dele, da necessidade dele, e colocou a expectativa dele em Jesus. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia fala, versículo 13, que foi o que Jesus fez, e ele estendendo a mão. Jesus não apenas: olha, eu não vou tocar em ti não, porque tu está leproso. Jesus não, Jesus fez assim, ele tocou. Ele não apenas estendeu a mão, ele tocou. Ele tocou em alguém que estava leproso. Como eu falei, nessa época, as pessoas que tinham lepra, elas sofriam preconceito. Como a gente vê hoje, preconceito com os homossexuais, preconceito com as pessoas que têm AIDS, HIV. Tem medo de estar perto dessas pessoas. Pensa que vão pegar a doença assim, de pegar na mão. Sabe o que acontece, querido? Jesus, ele foi além do preconceito. Tocou no homem, disse: olha, eu quero. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Tem um ponto e vírgula: ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Você pode aplaudir Jesus, amém? Aplauda Jesus bem forte, querido.
Glória a Deus. Eu quero ser limpo agora. E a Bíblia fala que a lepra logo desapareceu. E olha no versículo 16. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Outra coisa importante, querido, que ele esperou pelo tempo. O quarto princípio é esse, o tempo. Viva conectado, querido, com o reino de Deus. E você vai ver como é que Jesus age. Você quer ter uma oração, você quer ter orações respondidas? Não pare de lançar semente. Não para de orar. Esteja conectado com o reino de Deus. Tem pessoas que dizem, não, pastor, quando eu estiver ganhando mais, eu vou ser fiel no dízimo. Não, quando acontecer isso na minha vida, eu vou vir para a oração do meio-dia. Quando acontecer isso, eu vou vir ajudar na igreja. Quando acontecer isso, sempre esperando o quê? Sempre centralizando o benefício a ela. Você está entendendo? E Deus não age assim, querido. Deus, ele age mediante a nossa fé na palavra. E a fé trazer à existência fatos que nós não vemos. Ou seja, antes de eu ver, antes de eu ter, eu preciso viver. Está dando para me entender? As pessoas sempre, não, quando Deus fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso. Não é assim que Deus trabalha. Tempo, querido, viva conectado no reino de Deus. Pastor, não dá mais isso para mim aqui. Pastor, preciso passar por isso. Está acontecendo isso. Irmãos, você quer ter orações respondidas? Não deixe de dar o seu melhor para Deus. Sabe, se mantenha conectado com o reino. Porque, irmãos, quando a gente está conectado com o reino de Deus, nós veremos como Jesus ele age. Aleluia. Você está entendendo? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus está aqui. O nosso Jesus está aqui. Se você entendeu essa palavra, em nome de Jesus, você pode dar uma resposta ao Senhor. Você aprendeu, querido, como nós devemos orar. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos centralizar a nossa. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você pode orar, Jesus, ao Senhor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer
está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio. Lembrar de onde você veio, aonde que você... Lembra, querido. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Sim. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. vai acontecer. Já tá acontecendo. Deus mandou te falar que tudo vai. Já tá acontecendo. Não chore. Quem cuida de você. Não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. O primeiro deles é o Senhor. Mandou te dizer Ele te ama, querido. que vai acontecer. É por isso que Ele quer te ver bem. Deus mandou te falar que tudo Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida do Vandos, pela vida da Sandra. Meu Deus, pela vida dos teus filhos que aqui estão, do Eduardo, da Micaele, do Dico. Meu Deus, em nome de Jesus, da Tainá, do Odilon, meu Pai. Pela vida dessas pessoas, meu Pai, nós como igreja apresentamos diante do Senhor. Nós oramos para que um sinal do Senhor venha sobre a vida dos teus filhos. Que aonde eles estiverem, o teu sinal possa tocá-los. Que eles possam contemplar a resposta do Senhor. Porque a tua palavra diz: clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei grandes coisas e firmes que ainda não sabes. A tua palavra diz, né, Deus, que tudo que nós pedimos crendo em seu nome. Tudo que nós pedimos crendo em teu nome, Pai. No nome do Senhor Jesus nós recebemos. Meu Deus, porque todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, se abre. Nós cremos, Jesus, no teu poder. Nós oramos agora, meu Pai. Eu oro, Deus, por milagres neste lugar.
Se tem alguém enfermo nessa casa, seja curado agora. Volte ao normal agora. O equilíbrio das emoções. Trazendo novamente essa pessoa para a fé. Trazendo essa pessoa para a palavra. Meu Deus, porque é pela tua palavra que nos movemos. Eu te peço, Espírito Santo, toda síndrome do pânico, toda depressão vai embora. Toda crise de ansiedade vai embora. Toda rejeição, sentimento de rejeição vai embora. Em nome de Jesus. Eu declaro o teu amor envolvendo essa pessoa. Meu Deus, como está escrito em tua palavra, que o Senhor entregou seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E eu profetizo a vida nesse lugar. Eu profetizo a vida nessa igreja. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aplauda Jesus. Celebre a vida em abundância do Senhor sobre a sua casa. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode sentar, amém, irmãos.